Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então, que aquela pessoa está cheia então de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar a imagem. O seu raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Mais sério? Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, sim. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como, por exemplo, Isaías fala, né, para não fazer imagens, 20, né? Sim, Salmos e por aí vai. Salmo 115, Salmo 115. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender muito. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu. Mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas então, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria.
Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem sim, A Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, poderia beleza. ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem. É que, assim, a imagem... A gente nem para me conectar com Deus, a gente pensa, e nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela Ariel, da Record. Quando o padre Antônio Vieira chegou aqui... É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Ah, desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. Desculpa. Parabéns pela argumentação, é muito bom. Pode ir? Tudo bom? Tudo bem, Ariel. Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa, bonito. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você está falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu estou no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não. Não, nenhuma. Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo ali. E qual a necessidade, é Deus fazendo então, de ter procissões para Maria, procissões São formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como então, que ela viveu. Então, porque uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim. Por que há isso? Para pensar assim na... É uma veneração? É uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. Pensa na educação de uma criança, a veneração é um ato... Você não conta histórias para uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então, que aquela pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo. Nós temos aqui em Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29. Abre aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. Versículo 29. Não é esse que eu queria Não, mas eu queria que você lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tá, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, é uma arte. Eu concordo com você. Mas, quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, antibíblico isso. A parede preta... Guardai-vos dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Não, nem sempre. Consegue ter recolhimento. Por exemplo, os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas?
O pessoal que tá lá não tá pela transmissão. Lógico que tá, pô. Porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid. Ali começou a ter as paredes pretas. Mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem aí. Já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. Mas esse é o problema da reforma protestante. Então eu posso falar que todo católico todo católico é pedófilo? Todo católico é pedófilo? Esse é o problema da reforma. Todo católico é ladrão? O problema da reforma protestante é esse. Todo católico é gay? Você tá dizendo, se alguém não segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Acabou? Eu achei que tinha... Eu também achei que tinha acabado. É que ela tava com a mão levantada ali, achei que tinha... Eu vou trazer para você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo para o cristianismo lá em Antioquia e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. Então a gente precisa que eles se circuncisem. Tem o Concílio de Jerusalém. Por que eu não acho os apóstolos... Deixa eu concluir o argumento. Por que eu não acho os apóstolos fazendo a imagem de Jesus? Deixa eu concluir o argumento. Não há. Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. Mas ele podia pedir para alguém fazer, pô. Porque quem faz são realmente Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Cesareia de Filipe. Você está falando de história, não é da Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. Atos 15. Errado. Valeu, irmão. Valeu. Pode ir? Vamos lá, cara. Eu acho que, na realidade, não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber teólogo eu não sou. Melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não farás imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. No Antigo Testamento, é Êxodo... Sim. Êxodo 20. E antes de você ler, 4. Só uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição enfim, venerar imagens e tal. E, na realidade, fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento. Eu estava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer a circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali. Eu me refiro especificamente ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança que era específico dos judeus que passa para adiante está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Então foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 20, isso está na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. Então tá na nossa tradição oral. Aí como a Igreja Católica está par e passo, né? A tradição e a escritura. Mas na prática, mas a escritura diz isso. Engole a escritura. Não, segundo a Tessalonicenses 2,15, seguir todas as tradições orais e escritas. Tradição, por exemplo, falando da questão de imagem, só para prosseguir no raciocínio. Eu gostei que você trouxe... Eu gostei que você trouxe Êxodo 20. Nesse sentido de imagens, por exemplo, uma modificação que teve muito recente... tem O que aconteceu? Uma notificação low battery. Teve uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora. Não é assim. Aí, cara? Não é assim. O que a igreja... Eu não é mais corredentora. Mas a igreja em algum momento disse dogmaticamente que Maria é corredentora? Sim. Quando? Sim. Isso tá no... Não é nem questão de intercessão. Isso tá no catecismo. A igreja não diz que a Maria é corredentora no sentido de... Para quem tem dúvida, vai no conteúdo do Mocelin que vai estar lá. A igreja não diz que Maria é corredentora. Com causa de salvação, né? Com causa de salvação, ela contribuiu, está junto com Jesus. Ela contribuiu como Abraão contribuiu, nosso pai na fé. Nesse sentido. Agora, eles todos Abraão fizeram é nosso Salvador também. Abraão creu em Deus, assim como Nossa Senhora disse o seu sim, pela graça de Jesus Cristo. Por que mudou isso agora se não era assim? Questão linguística, assim como, por exemplo, no século IX, é definido a questão linguística semântica, do que é adoração e veneração. Mas se for uma mera divergência semântica, por que no século IV, você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. Por qual posição da igreja? Porque teve divergência, né? Teve divergência, inclusive. Os arianos, hereges. Foi perseguido por causa disso. Não teve papa perseguido por isso. E até uma outra dúvida. Eu sei até qual é a fonte que você está usando para isso. Quero que você leia a fonte. Você leu essa fonte? Calma aí, eu tô falando de outra coisa. Se um papa, que é a biografia de Santo Atanásio. Vamos voltar você tá citando uma coisa sem ter lido o negócio. Não tem nada de papa. Não tem nada de papa perseguido por arianismo. Eu não sou teólogo, já te falei. Afirma infalivelmente que Maria não é corredentora, mas antes afirmaram infalivelmente que ela é corredentora. Isso não foi definido nem infalivelmente antes, nem depois. O que a igreja sempre pregou é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós somos cooperadores da graça de Deus. Nós cooperamos com Cristo. Como São Paulo diz em Colossenses, completo em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Isso não quer dizer que Paulo é o nosso Salvador, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 3. Ele não morreu na cruz por nós. Mas ele tem essa graça, ele já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Pela graça, ele coopera para que a redenção venha. Mas isso não faz dele corredentor. A igreja, ela purifica a terminologia. Eu vou te dizer mais.
Se os termos no futuro forem diferentes, a igreja pode voltar a usar esse termo. Mas sempre com o mesmo sentido. As palavras elas vão mudando ao longo dos séculos. E a gente precisa entender o que eles entendiam naquele tempo. Se você não cai no ecumenismo. Não cai no ecumenismo? Como assim? A igreja se adaptar, né? O mundo ele não precisa se adaptar para caber dentro do que é a palavra de Deus. Fiz-me tudo para todos. A igreja ela pensa, a igreja tem que acompanhar a modernidade? A igreja tem que falar de um jeito que a pessoa consiga entender o evangelho. Não, mas aí é mudar o evangelho. Não. Uma coisa é o ecumenismo é bom. Você se adaptar e ficar moderninho é bom. Não, calma aí. Eu posso falar a mesma coisa que Deus falou, por exemplo, para Elias. Isso que eu acabei de mostrar aqui, da passagem de Reis. Ele mostra que para encontrar Deus preciso de recolhimento. Isso não pode mudar. Agora, a palavra recolhimento nem existia nesse tempo, não existia português. Então as palavras vão mudando, mas o conceito é o mesmo. Isso é uma coisa bem fácil de entender. Né? O seu raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Inclusive, assim, não tem freio, porque, por exemplo, o último santo foi, salvo engano, foi o Carlo Acutis, né? Que é o santo padroeiro da internet. Né? Como que seria uma oração para o santo da internet? Como que seria uma oração para ele? Porque ele recebe orações, né? É a mesma oração que a gente faz para qualquer outro santo e para Deus. A gente pede intercessão. A igreja demorou para canonizá-lo, então até então ele não poderia receber as nossas orações também. Em devoção privada, sim, mas você não tem certeza se ele está no céu. E ele ouve hoje as nossas orações. Unido em Cristo, sim. Entendi.